Aqui estamos mais uma vez para a nossa leitura das obras de André Luiz. Estamos lendo Sexo e Destino. Hoje vamos ler o capítulo 7. Entramos em aposento contíguo, onde encontramos jovem Franzina, em dorida atitude. Sentada num dos leitos que se estiravam no quarto gracioso e limpo, refletia, torturada, permitindo-nos entrever o drama oculto. O irmão Félix apresentou-a. Tratava-se de Marita, que os donos da casa haviam perfilhado ao nascer 20 anos antes. Bastou uma vista d'olhos para que me condoesse ao contemplá-la. Rosa humana, embora exalasse a fragrância da juventude, aquela moça quase menina, de mãos encravilhadas sobre o queixo, matutando, parecia carregar o peso estafante de tribulações cronificadas, de dolorosas. Figurava-se-lhe a cabeleira ondeada, lindo tocado de veludo castanho sobre a cabeça. O rosto esculpido em linhas raras, os olhos escuros contrastando com a brancura da tez. As mãos pequenas, as unhas róseas, complementavam um belo manequim de carne, apresentando por dentro uma criança assustada e ferida. Tristeza maquilada, aflição no disfarce de flor. Obedecendo a instruções de Félix, abordei-a, enternecido, rogando-lhe mentalmente algo esclarecesse em torno de si própria. Desde o contato com Nemésio, o benfeitor ensaiava-me, provavelmente sem querer, em novo gênero de anamnese. Consultar o enfermo espiritual em pensamento, evidenciando a terna compreensão de um pai deve aos filhos, a fim de pesquisar conclusões para o trabalho assistencial. Compelido a operar individualmente, recompus emoções. Recobrei os sentimentos paternais que me havia animado entre os homens e cravei o olhar indagador naquela criaturinha cismarenta, imaginando-a por filha de minha alma. Solicitei-lhe, sem palavras, confiasse em nós, desoprimindo-se, relacionasse, por gentileza, as suas impressões mais recuadas no tempo, desenovelasse o passado. Reconstituísse na lembrança tudo o que soubesse de si, nada escondesse. Propunhamo-nos auxiliá-la. Não conseguiríamos, porém, agir ao acaso. Era imprescindível que ela se nos revelasse, arrancando à câmara da memória as cenas arquivadas desde a infância, expondo-as na tela mental para que as analisássemos imparcialmente, de maneira a conduzir às atividades socorristas que intentaríamos desenvolver. Marita assinalou-nos o apelo de imediato, incapaz de explicar a si mesma a razão pela qual se via instintivamente constrangida a rememorar o pretérito. Situou o impulso mental no ponto em que obtinha o fio inicial de suas recordações. Os quadros da meninice se lhe estamparam na aura, movimentados como um filme. Vimo-la pequenina, hesitante nos passos primeiros, e enquanto desfilavam os painéis ingênuos do que lhe havia acontecido, logo após o soerguimento do berço, ela alinhavava elucidações inarticuladas, respondendo-nos às perguntas. Sim, relembrava, supondo falar consigo, não era filha dos Nogueiras. Dona Márcia, a esposa de Cláudio, adotara-a, nascera de jovem suicida. Aracélia, a mãezinha que não conhecera, fora tomada a serviço do casal por ocasião do matrimônio daqueles que o destino lhe impusera na condição de pais. Quando se entendera por gente grande, a genitora de Marina lhe dera a saber, através de informações pessoais, a breve história da mulher simples e pobre que a trouxera ao mundo. Recém-chegada do interior, procurando emprego humilde, Aracélia acolhera-se-lhe a moradia, encaminhada por senhora de suas relações. Era bonita, espontânea, brincava, gostava de festas, findos os compromissos caseiros, divertia-se pela ternura expansiva, granjeara amizades, passeava, dançava, alegre e comunicativa, mas operosa e correta. Às vezes, regressava à tarde e da noite ao aposento que a família lhe destinara. De manhãzinha, porém, estava no posto,
nunca se queixava, invariavelmente prestimosa a desvelar-se do tanque à cozinha. À vista disso, embora os patrões não lhe estimassem as companhias pouco recomendáveis, não se sentiam com direito de lançar-lhe reproches. Dona Márcia era habitualmente precisa nas referências. Lembrava-se dela, enternecida, por ocasião do nascimento de Marina, a filha única. Quer dizer, é Marina e Marita, duas irmãs. A Marita é adotiva. Fizeram-se-lhe mais amigas, mais íntimas. Aracélia desdobrava-se junto dela em carinho e dedicação. Contudo, justamente nessa época, verificava-se a grande mudança. A doméstica devotada engravidara-se, com muito padecimento físico. Por mais se esforçasse os donos da casa, instalando a que se manifestasse quanto ao responsável pela situação, apenas chorava, abolindo qualquer possibilidade de se lhe tentar casamento digno. Sabia-se que, frequentando bailes a rodo, de certo se precipitara em aventuras diversas. Compadecidos, os patrões deram à jovem mãe solteira a mais ampla assistência, inclusive internando-a em estabelecimento adequado para que a criança nascesse sob amparo possível. Nesse tópico das amargosas reminiscências, a menina estacou, mentalmente, qual se estivesse cansada de pensar no mesmo assunto. Fora assim que ela, Marita, chegara ao mundo. Marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas, estabelecendo confronto entre as provações da mãezinha e as dela própria. No entanto, para não distrair a pesquisa em curso, sugeri-lhe continuasse. Dona Márcia contara-lhe, prosseguiu com um solilóquio, que retornando à casa mostrava-se Aracélia irremediavelmente abatida. Lágrimas incessantes, irritação, melancolia, não valeram advertências nem cuidados médicos. Na noite em que sorveu grande dose de formicida, conversara animadamente com a patroa, fornecendo a impressão de que se recuperava. Entretanto, pela manhã, foi achada morta, com uma das mães agarrada ao berço, como se à última hora não se lhe quisesse dizer adeus. Fundadamente comovida, a jovem procurou em vão revisar o começo interessada em relatar-nos quanto conhecia de si mesmo. Certificava-se tão somente de que despertara para a vida no colo de Dona Márcia, que considerara a princípio sua mãe verdadeira, que se ligava a Marina, irmã, como se lhe fosse irmã no sangue, apegando-se a ela em todos os brincos de infância. Juntas frequentavam a escola, juntas comungaram a meninice, partilhavam excursões e entretenimentos, alegrias e jogos, manuseavam os mesmos livros, vestiam cores iguais. Processava-se a análise, normalmente, mas talvez, porque o tempo avançasse, o irmão Félix se despediu, alegando obrigações urgentes. Serviços da instituição pela qual se responsabilizava não lhe permitiam delongar a visita. Asseverou o gentil que nos hipotecava a confiança. Observou com a delicadeza do chefe que solicita, ao invés de mandar, que esperava por zelosa atenção de nossa parte ao pé daquela menina inexperiente, enquanto a prestação de concurso fraterno se nos tornasse possível. Enunciando a petição, notava-se-lhe o embaraço. Compreendi que ele, espírito superior, ali se achava, por generosidade à afeição do professor, destacado e enobrecido, que desce à sua cátedra para alentar o ânimo de alunos detidos no alfabeto. Ele sorriu, com desapontamento, percebendo a interpretação que lhe assomava à cabeça, e esclareceu, discreto, que possuía fortes razões para consagrar-se à felicidade daquela casa, com entranhado afeto. Entretanto, a família teimava em fugir de toda a atividade religiosa ou beneficente. Ninguém ali se interessava pelo cultivo da oração ou do estudo. Nenhum dos 4 componentes da equipe doméstica se inclinava para serviço ao próximo. A face disso, não obstante amasse Cláudio com paternal solicitude, não se sentia autorizado a localizar-lhe, na residência, servidores sob sua orientação, sem objetivos sérios que lhe fundamentassem a atitude. Não lhe sendo lícito assim proceder, satisfazendo a mero capricho, reconhecia-se impelido a comparecer sob aquele teto, exclusivamente de quando em quando, ou rogar a colaboração de amigos itinerantes.
Embora eu não tenha grifado aqui, eu vou fazer um rápido comentário. Vocês percebem que esse lar não tinha um amparo permanente, apenas eventual, porque eles não tinham nenhum hábito fraterno, não oravam, eram pessoas que viviam para si mesmas. Mas, no entanto, ele estava aí próximo, de quando em quando, para manter sob os seus cuidados. Nós vamos ver mais à frente que alguma relação deve existir. Mas vamos continuar. Neves e eu, pesarosos ao vê-lo partir, destacamos nossas deficiências, mas prometemos boa vontade. Permaneceríamos de sentinela e, se alguma eventualidade ocorresse, apelaríamos na direção dele. Félix sorriu e informou que Amaro, o enfermeiro de Beatriz, e cooperadores diversos operavam nas cercanias, todos dedicados amigos prontos a auxiliar, embora sem qualquer obrigação para isso. Otimista, acrescentou que, na hipótese de necessidade, o pensamento preocupado funcionar-nos-ia por sinal de alarme. Eles não precisariam nem chamar. A simples preocupação deles seria alarme para que o Félix ou quem mais adequado chegasse para ajudar. Achamo-nos a sós em serviço. Fim do ligeiro intervalo, retomamos a análise em curso. Observei que Neves se esmerava mais atentamente em ser útil. Marita, que se aliara das próprias reminiscências por instante rápido, voltou automaticamente a memorizar, expondo-nos à vista as telas do passado próximo que lhe eram abordáveis ao conhecimento. Mergulhada na imaginação, qual se devaneasse em conta própria, surpreendia-se mentalmente no regaço materno ou colada à irmãzinha, na segurança inocente de quem se supunha plenamente ajustada ao quadro familiar. Revia Cláudio a sustentá-la nos braços, por flor terra desabotoada num tronco juvenil, transmitindo-lhe a impressão de pai legítimo. Oh, a felicidade fugidia da infância, as doces convicções dos dias primeiros, como suspirava pelo retrocesso do tempo para dormir na simplicidade. Súbito confrangeu-se-lhe a alma, como se implacável bisturi lhe retalhasse os nervos. Vimo-la cair numa explosão de lágrimas. Coloriu-se-lhe na mente a festa distante que lhe havia comemorado o término do primeiro curso escolar, 9 anos antes. Detinha-se no Instituto Garrido, nos adeuses aos colegas, nas palavras e saudações, reconhecimento que preferia, feliz diante dos mestres e nos beijos que recebera sobre os cabelos, a se lhe derramarem nos ombros. Depois, em casa, o olhar diferente de Dona Márcia, no aposento à porta fechada. Iniciava-se desde então o conflito da vida inteira. A revelação inesperada feria-lhe o espírito, a maneira de pedra contundente. Esvanecera-se-lhe de improviso a alegria infantil. Sentira-se criatura humana adulta, amadurecida e sofredora, e de um momento para outro não era filha da casa. Era órfã, adotada pelos corações queridos, aos quais amava tanto, julgando pertencer-lhes. Isso lhes arrebatara o coração. Pela primeira vez, chorara com medo de enlaçar-se àquela cujo peito se albergava. Até ali, nas horas difíceis, como se aninhasse no refúgio maternal, sentia-se machucada, sozinha. Dona Márcia, diligenciando esclarecer, com evidente bondade, explicava. Ela, até então menina, estouvada e risonha, repentinamente torturada, ouvia e ouvia. Ansiava perguntar o porquê de tudo aquilo, mas a voz calara-se-lhe na garganta. Era preciso aceitar a verdade, conformar-se, sofrer. Esforçara-se a mãe adotiva por diluir a amargura da notificação do bálsamo do carinho, mas não se esquecera de lhe dizer em tom conselheirial: você deve crescer sabendo tudo, melhor saber hoje que amanhã. Filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas. E acrescentara diante do silêncio em que ela afogava as próprias lágrimas:
Não chore, estou apenas explicando. Você sabe que criamos você por filha, mas é necessário que conheça a realidade toda. Adotamos você lembrando Aracélia, tão amiga, tão boa. E os informes foram imediatamente completados com a exibição de fotografias e relíquias da genitora suicida, arrancadas de pequena caixa de madeira que Dona Márcia trouxera. Espantada, revirava nervosamente nas mãos aqueles retratos e adereços da moça pobre, sensibilizara-se ao ver os colares de fantasia, os anéis de plaquê. Era tudo quanto restava daquela mãe que desconhecia. Contemplou a imagem dela nas fotos que o tempo amarelecera e experimentou profunda e indizível atração por aqueles olhos grandes e tristes que pareciam arrebatá-la do quarto para um mundo diferente. Não amadurecera, porém, o raciocínio para pensar nas angústias daquela mulher que o sofrimento abatera. A reflexão em torno da mãezinha desencarnada durara um momento só. Achava-se melindrada em demasia para deslocar-se facilmente da sua dor. Ouvira Dona Márcia, ao despedir-se, arredando-se daqueles ternos vestígios do passado, sem prestar-lhe maior atenção. Aquelas palavras, adotamos você, lembrando Aracélia tão amiga, tão boa, percutiam-lhe a cabeça. Então era assim que a despachavam para a estação da orfandade em que lhe competia viver? E os beijos do lar que admitia lhe pertencerem? Os mimos domésticos que julgava partilhar com Marina? Em partes e direitos iguais? Figurava-se-lhe Dona Márcia decididamente empenhada em falar-lhe sem a menor manifestação do efusivo amor que lhe caracterizava os gestos de outras horas. Demonstrada de carinho, sem dúvida, mas raciocinava os afagos, qual se quisesse traçar dali em diante severa fronteira entre ela e a família. Imaginava-se por isso esbulhada, ferida, fora simplesmente albergada, tolerada, enganada. Não era filha, era órfã. A inteligência precoce compreendia toda a situação, conquanto não conseguisse inclinar-se naquele dia a qualquer agradecimento pela compaixão de que se reconhecia objeto, assaltada, qual se achava pelo orgulho infantil. Ela tinha 11 anos. Isso é difícil. Em seguida, a pausa rápida do curso das comovedoras reminiscências, Marita desdobrou-se-nos à vista uma cena enternecedora e inesquecível. De minha parte, nunca registrara uma dor de criança assim tão funda. Assim, aquele fato nunca mais se desvinculara da memória. Quando a esposa de Cláudio a deixou em pranto desconsolado, viu a cadelinha da casa, magra e anônima, que Marina, semanas antes, recolhera na rua. O animalzinho abeirava-se dela como se lhe aderisse à mágoa, lambendo-lhe as mãos. Ela, por sua vez, retribuía-lhe a carícia, qual se lhe transferisse toda a carga de amor que acreditava lhe fora restituída naquele instante por Dona Márcia, e chorando abraçou-se a cachorrinha afetuosa, gritando num desabafo: "Ah, joia, não é só você que foi enjeitada, eu também." Desde esse dia, transfigurava-se-lhe a vida, perdera de todo a espontaneidade. A partir da revelação, que não quis mais se lhe desencravou do cérebro, conjecturava-se diminuída, lesada, dependente. Semelhante suplício moral que adquirira aos 11 de idade, acentuava-se tão somente pela dedicação incessante do pai adotivo, que se lhe confirmava mais terno, à medida que Dona Márcia e a filha se lhe afastavam da comunhão espiritual. Era sozinha em assuntos de seu sexo. Mãe e filha empenhavam-se deliberadamente na abstenção de qualquer parecer, quando se tratasse das incertezas dela na escolha de figurinos. Deixavam-no à revelia de qualquer assistência nos cuidados que uma jovem deve a si mesma, embora Dona Márcia, de quando em quando, a escutasse com ternura maternal em tudo que se referia às suas indagações de menina e mulher necessitada de instrução para a vida íntima. Quando sobrevinha a possibilidade do intercâmbio afetuoso, certificava-se de que a esposa de Cláudio possuía vasto patrimônio de compreensão e carinho, abafado sob o peso de conveniências e convenções,
semelhando tesouro enterrado nas raízes de sólido espinheiro. Aproveitava-se dessas horas de efusão entre ambas, exibindo-lhe todas as dúvidas e perplexidades que se lhe estancavam na imaginação, aguardando a brecha propícia. Dona Márcia afigurava-se largas distâncias e respondia-lhe entre beijos, demonstrando vivamente que o lume da dedicação e da confiança de outros tempos não se lhe arrefecera no coração. Sorria, encantava-se, expandia-se-lhe a meiguice maternal em apontamentos sábios e doces. Suprimia-lhe a incipiência no trato com os problemas começantes da vida feminina, dando-lhe a impressão de haver reencontrado a mãezinha, que acreditara possuir ao pé do berço, quando aquelas mãos belas e finas, agora distanciadas, lhe afagavam a cabeleira. Entretanto, um momento luminoso escoava-se rápido. Marina chegava e turvava-se o ambiente. A irmã adotiva assistia e espantava a transformação que se operava de improviso. A interlocutora comprazia-se num espetáculo de personalidade dúplice. Quer dizer, quando estava a filha verdadeira, ela se afastava de Marita. Quando estava sozinha, ela era carinhosa com a menina. Ocultava-se a mãezinha espiritual afável e acolhedora e aparecia Dona Márcia, avalentoada, cortês na atmosfera psíquica. Inventava, de repente, alguma atividade em aposento vizinho. Dava-lhe incumbências à distância, a fim de apartá-la, assumia ares diferentes. Queixava-se subitamente de dores que até então jaziam ignoradas. Ante a reviravolta, analisava o reverso do quadro. Ambas, unidas, completavam-se em pequeninas torpezas para deprimi-la, humilhá-la. Diminuta a mancha no vestuário constituía razão para sarcasmo. Ligeira indisposição orgânica atraía-lhe complicada série de admoestações jocosas e indiscretas. Concediam-lhe raramente a honra da companhia para compras no centro. E se as casas comerciais visitadas não dispunham eventualmente de recursos mobilizáveis na entrega de encomendas, não se pejavam, mãe e filha, de carregá-la com os pacotes diversos, exercitando crueldade risonha nos pejorativos com que lhe agravavam o constrangimento e a subalternidade. Dona Márcia e Marina, juntas à frente dela, significavam provação inqualificável que lhe competia aguentar em silêncio. Nesses instantes, sentia o coração descompassado, em desconforto indizível, como se estivesse encantoada num teste de tolerância e paciência, perante examinadores que lhe avaliavam as reações entre o chiste e a impiedade. Cedo percebeu que a irmã, verdadeira filha do casal, não abriria mão da ínfima parcela dos mimos caseiros de que se supunha senhora. Dominado o segredo de sua origem, modificara a conduta para com ela. Tramava motivos para biografá-la nas conversações com as amigas, suprimindo previamente quaisquer dúvidas suscetíveis de ocorrer com relação às duas, no meio social. Criticava-lhe os gostos, as atitudes, e a genitora não fazia mistério na tomada de posição. Em separado, não vacilava a ceder-lhe a ternura, que vinha do passado, enriquecida talvez pela compaixão que ela, moça pobre, inspirava no presente. Isso, porém, exacerbava-lhe a secura, ansiava repouso em dedicações estáveis. Pesava-lhe a solidão, sem qualquer parente consanguíneo que lhe dispusesse os vínculos de amizade. Mensagem aos familiares de Aracélia nunca mereceram resposta. Informações procedentes da remota cidade em que sua mãe nascera inteiraram-na, por fim, de que todos eles haviam demandado outras regiões do país, apetecendo melhor sorte. Retinha suficiente autocrítica e discernia a situação. Estava só. Marita, que conjecturava reaver lembranças por impulso deliberado, franqueou o propósito de recrear-se para dar conta de si como quem se propõe a alijar, por momentos, a carga que transporta, a fim de interrogar-se quanto aos empeços do caminho.
Afrouxamos com naturalidade a observação aguda que lhe acompanhávamos à exposição silenciosa. Aliviada, indagou de si mesma se não fora um insulamento a causa de exagerar tão cedo a necessidade de companhias diferentes das que lhe traçavam no lar o estreito círculo de provas. Encerrada nos pensamentos que lhe armavam as fantasias e receando exteriorizá-los pelo temor do ridículo, recorrera à evasão. Ave cansada pelo exercício prematuro das próprias asas, inquiria por que se lhe recusara o alimento afetivo no ninho, onde conseguira distendê-las? Antes, porém, que se acomodasse em algum esconderijo da mente para fixar-se em concentrações inúteis, solicitamo-la a que viesse, por gentileza, em apoio da análise que empreenderíamos no intuito de auxiliá-la e protegê-la. Docilmente retomou as elucidações interrompidas, relacionando os primeiros dias de atividade na provisão de comerciária a que se afizera. As rememorações externaram-lhe enjorro. Entremostrou-nos o movimento estabelecimento comercial em que Cláudio lhe obtivera a função de balconista. Pequeno mundo da preferência feminina, bijuterias, perfumes, tecidos leves, roupas feitas. No dia imediato, aquele em que o pai adotivo lhe trouxera da rua um bolo enfeitado com 17 rosas pequenas para comemorar o aniversário, entrara em serviço. De começo, tudo hesitação e novidade. Vira-se, depois, atirada aos embates do sentimento, ligações novas, ideias renovadas. Aliciara relações confortadoras, expandiram-se-lhe os interesses, permutava confidências, conquistava simpatias. A imaginação agora se lhe excitava em descontrole, sugerindo-lhe adornar-se com esmero, de modo a se destacar diante do herói que lhe viria, de certo, governar o império emotivo. Oferecendo-lhe um lar, pedaço de paraíso em que pudesse anestesiar o coração, desoprimir-se e achar a felicidade. Menina bisonha, circunscrevia até então todos os conhecimentos em matéria de amor aos romances em que cinderelas anônimas acabavam em deslumbramento nos braços de príncipes que as arrancavam da obscuridade para a glória. Entusiasmávamos-se com novelas e filmes que terminassem pelo altruísmo coroado ou pelas supremas aspirações humanas convenientemente atendidas. O destino, entretanto, escarnecera-lhe da inocência. Comparava o contato da vida prática a podão implacável que lhe tarara todas as flores do jardim de sonhos juvenis. A princípio, a desilusão conturbava-lhe o ânimo através de um colega, que a obsequiava repetidamente com entradas de cinema. Conhecia-lhe a noiva, professora jovem e distinta, que lhe afeiçoara ao convívio. Que mal em se verem juntos para uma fita simpática de vez em vez? Iniciavam-se uns momentinhos de encontro fraterno, intimidade nos minutos propícios, Copacabana aqui e ali, um cafezinho de bar nas horas de vento frio, um sorvete na praia, quando o calor vinha forte, mera camaradagem, amiguinho fazendo o papel do irmão que não tivera. Veio, porém, a noite em que ele se apresentou transtornado. Chegara sem a noiva, que se dirigia a Petrópolis. Acontecimento natural, conquanto raro. Nada prenunciava sucessos desagradáveis, nenhum motivo de inquietação. Conversaram pacificamente nas areias do Leme. A lua nascera plena, inspirando-lhes pensamentos mansos e alegres, enquanto se expunham ao sopro refrigerante do mar. O trabalho na loja fora banho de suor copioso no dia cálido. Falavam acerca das freguesas apressadas, mencionando clientes ásperos. Riam-se despreocupados ao jeito de colegiais no intervalo das lições. Ele, no entanto, começou o inesperado, reportando-se a medidas. A fita métrica, a seu parecer, não satisfazia de todo em casos determinados de atendimento. Necessária a adoção de recursos psicológicos para tranquilizar compradores inquietos, quando se manifestassem simplesmente por fragmentos de rendas ou passamanes. Nisso, pediu-lhe a mão pequena para confortá-la com a dele, e respondendo, espalmara à destra, sem qualquer prevenção.
Assustou-se ao sentir-lhe a mão hiturça e máscula, comprimindo-lhe os dedos. Intentou desvencilhar-se. O rapaz, contudo, fez-se claro nos propósitos infelizes, puxou-a num gesto brusco e encontrou o peito, gaguejando declarações. Na vertigem da pessoa atingida pelos efeitos de um raio, em momento de céu aparentemente azul, quis gritar, reclamar socorro, mas o sangue turbilhonava-lhe a cabeça. Impetuosamente submetida àqueles lábios que se colaram aos dela, desfaleceu por segundos. O hálito sedutor do primeiro homem que a retinha, submissa, destilava o magnetismo da serpente, quando hipnotiza o pássaro confiante. O desmaio, no entanto, durara um instante só. A profunda e invencível reação da feminilidade, unida à consciência, surtiu rápida. A noção de responsabilidade relampeou no raciocínio. Bastou isso. E o impulso sexual esmoeceu, neutralizado. Ideou a imagem da amiga ausente, compreendeu todo o perigo a que se expunha. Aspirava, assim, a ser mulher de um homem, companheira de alguém que lhe fosse companheiro. Compenetrava-se com humildade da sua condição de criatura humana, moça sequiosa de afeto, prelibando emoções da maternidade, mas não concordaria com o próprio aviltamento em deslealdade ou devassidão. Apelou para todas as energias que se reconhecia capaz e, tocada de súbita resistência, arrojou longe o perseguidor que lhe pressionava o busto tremente. Desembaraçada, o pranto explodiu-lhe quente e doloroso. Interpelações da alma sincera estouraram contundentes e francas. Onde os compromissos do noivado? Que fazia da jovem correta que lhe empenhava o destino? Trazia assim o coração rolando tão baixo? Não possuía acaso mãe e irmãs, para as quais exigia valimento e respeito? Lívido e atarantado, o colega excusou-se, asseverando impudente que não a supunha meninota antiquada. Estava comprometido, noivo há meses. No entanto, sublinhou o cínico, a seu modo de ver, era muito natural que ele e ela, Marita, ainda jovens, desfrutassem o tempo, acrescentando ainda em sua filosofia desabusada que todo viajante consciente, embora conheça o caminho certo, é livre para saborear os frutos que pendam de plantas erguidas à margem. Zombou-lhe das lágrimas e retirou-se, gargalhando, sarcástico, para depois hostilizada em serviço. Ocorreram outros impedimentos e tentações. O sobrinho do chefe, bonito rapagão, recém-casado, insinuava-se, começando por um presente de aniversário, terminando por solicitar-lhe colaboração no escritório, onde pretendeu arrancar-lhe atitudes inconfessáveis. Angariara inimigo novo e amargara preterições. Enquanto isso, observava que Marina se alterara sensivelmente. Favorecida pelo devotamento materno, alcançara diploma de contadora, situando-se com manifestas vantagens, e, de certo, pelo motivo de ganhar expressivas somas na profissão, sustinha desajuizadamente prodigalidades e excessos, figurinistas de pró, penteados extravagantes, bebedeiras e tafulices. Nesse ponto das confidências mudas, o vulto de um jovem raiou nítido. Ao estampá-lo na paisagem dos mais recônditos pensamentos, transfigurou-se a castigada criança. Desanuviou-se o firmamento íntimo, queixas arredadas, apreensões esquecidas. Clareou-se a aura de tal modo, ao refletir o rapaz, que o fenômeno induzia as mais belas apreciações do entusiasmo poético. Vaso pensante que incorpora o privilégio de esculpir-se e alindar-se à vontade para encerrar a flor predileta. Lago consciente, mantendo a faculdade de esconder, de inopino, todos os detritos de suas águas, metamorfoseando-se em espelho suave e cristalino para retratar uma estrela. Marita amava o escolhido com a firmeza de árvore que se levanta sobre a raiz principal de apoio, com a abnegação das mães que preferem morrer felizes no sacrifício extremo, se for essa a condição para que os filhos queridos logrem viver. Enlevado com o painel que se configurava, qual retábulo vivo, incutindo respeito religioso, interroguei-me quanto ao lugar onde teria visto o quadro idêntico.
jovem mulher plasmando aquele rosto no campo mental. Vasculhei a memória e identifiquei-o. Era o adolescente cujo semblante repontava dos pensamentos de Marina, senhoreando-lhe o coração que parecia com Nemésio. Quer dizer, é o mesmo rapaz que estava com as duas moças. Ambas as meninas jaziam espiritualmente emanadas a ele por laços idênticos. Cruzavam-se-lhe as preferências, sócias de análogo destino. Olha que drama! Relanceei o olhar sobre Neves, que me espreitava atento, exercitando-se em serviço de análise psíquica, percebendo-lhe a face transida de mágoa. Bastou reconhecer-me o sinal e aproximou-se impulsivo, segredando-me transtornado. Ainda não nos entendemos devidamente. Sabe você quem é este? É meu neto Gilberto, filho de Beatriz. Então nós estamos vendo aqui as duas residências unidas, não é verdade? Articulei breve aceno, rogando-lhe aguardar ensejo que fosse vantajoso a conversação e graduei dentro de mim os efeitos do impacto emocional. Eu, que me abeirava daquela atormentada criança, imaginando-me na posição de um pai socorrendo uma filha, sopitei a custo o espanto que me assaltava, para não tresmalhar-me na inconveniência da compaixão destrutiva. Não sabia de que modo o pesar me doía mais, se ao refletir em Marina, a dividir-se entre pai e filho, ou se ao concentrar a atenção naquela moça triste, profundamente lesada nos tesouros do sentimento. Estanquei o íntimo as impressões que me sensibilizavam e prossegui a pesquisa adiante. A muda confissão da jovem avançou em reminiscências vivas e francas. Conhecera Gilberto precisamente há 6 meses, no gabinete do chefe. Ela prestava informações de serviço. Ele representava os interesses do próprio pai em negócios alusivos à venda de imóveis. Com que deslumbramento se lhe receberam os primeiros olhares afetuosos e indagadores. Elos de intensa afinidade passaram desde então a jungi-los um ao outro, sem que lhe fosse possível justificar a sede crescente de comunhão que a dominava. Para surpresa maior, na excursão inicial que lhes precedera a série de passeios e entretenimentos felizes, soubera satisfeita que Marina, recentemente empregara, se fizera contadora da firma em que o genitor dele se destacava como sendo a figura mais importante. Riram-se da coincidência com a ingenuidade de 2 crianças. Marita confiava-se a ele integralmente, amava-o, sentia-se amada. Desde que lhe apoiava o braço, pronto de enlaçá-la e protegê-la, mais vastos horizontes se lhe descerraram a alma. Tolerava as alfinetadas do cotidiano, transformando-as em notas de perdão e alegria. A natureza desvendava-lhe encantos novos. Admitia que outra luz se lhe acendera nos olhos, permitindo-lhe descobrir a beleza do mar. Detinha sem explicá-la certas músicas nos ouvidos para assinalar contente e embevecida as ternas arengas das crianças e as vozes dos passarinhos. Desligara-se do calvário doméstico. O tempo voava, doce ao coração. O amor correspondido anestesiava-lhe a sensibilidade. Nenhum peso a carregar, nenhuma noção de sacrifício. Dera-se a Gilberto, copiando a passividade da planta que se rende ao cultivador, da fonte que se entrega ao sedento. O filho de Nemésio Torres prometera-lhe casamento, falava do futuro risonho, suscitava-lhe sonhos de maternidade e ventura. Para fazê-la integralmente feliz, apenas aguardava a melhoria econômica que adivinhava perto. Apesar de tudo, tinha agora o coração farpeado, abatido. Convencia-se de que Gilberto se enfastiara, que ambos, precipitados à fome de prazer, haviam colhido antes do tempo a flor da felicidade, que parecia frustra. Marina adiantara-se, sempre Marina. Na véspera, surpreendera a irmã e Gilberto num colóquio que não deixava dúvidas. Ouvia-lhe a conversação impregnada de ternura ardente, sem ser pressentida. Nesse ponto das lembranças amargas, o modo de ave repentinamente ferida
estirou o corpo desgovernado, abandonando-se a lágrimas convulsas. Que tristeza! Então, Marita gostava do filho de Beatriz. E Marina, irmã dela, adotada, ela era adotada na casa de Marina, tanto se relacionava com o pai como com o filho. Por outro lado, ele, o Gilberto, envolvia as duas irmãs, sabia ele que eram irmãs. Então esse capítulo nos mostra que a vida tem caminhos tortuosos, mas com finalidades educativas. Vidas aparentemente desconhecidas se unem em laços de relações antigas, refazendo uniões esquecidas. Veremos mais adiante as revelações desses passados. Esse capítulo nos mostrou uma teia muito complexa desses relacionamentos, muito doloridos. A gente percebe dores em breve. Foi um prazer estar com vocês estudando essas lições. Eu aguardo que tragam, seja por e-mail, seja pelo Facebook, seja no canal aqui mesmo, onde os vídeos estão postados, considerações para que possamos aprender juntos todas essas lições. Foi um prazer estar com vocês. Eu aguardo a todos no próximo capítulo.